Bom dia, pessoal do sétimo, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje com mais uma aula, mais uma explicação. Essa explicação é para a semana 20, ou seja, para a semana que vem. E nós damos um tempinho nas aulas de gramática. Nós vamos entrar aí um pouquinho com um gênero que eu amo muito de paixão, que é a narrativa. Narrativa de aventura. Amo, 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 amo. Tanto filmes de aventura, quanto ler histórias de aventura, né? Então, se vocês assistiram outro vídeo, vocês perceberam que eu falei um pouquinho sobre os tipos de sujeito e faltou falar sobre oração sem sujeito. Mas a gente entra no assunto numa outra hora. Agora, na semana que vem, que vai de 8 a 11 de setembro, vocês vão ver um pouquinho sobre narrativa de aventura e narrativa de ficção científica. Adoro as duas. Então vamos lá, eu quero que vocês escutem uma música, de um filme, vamos ver se vocês conseguem identificar que filme que é, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Ó, escutem. Esse filme, Jurassic Park. Amo! Toda a sequência, a primeira sequência Jurassic Park 1, 2 e 3 e agora a nova Jurassic World, adoro. Esse filme e o livro é melhor ainda. Quem puder ler, ele é meio grossinho, mas quem puder ler, a história praticamente dos 3 primeiros filmes estão aqui. Esse filme e o livro, ele mistura um pouquinho de aventura, de ficção científica, né, de engenharia genética, porque eles conseguem remontar o gene dos dinossauros e criar um parque dos dinossauros, totalmente fora da nossa realidade, né? E aí, alguns pesquisadores e cientistas são convidados lá para visitar o parque e é onde tudo acontece. Acaba a energia e uma falha tosca até, né? Mas acaba a energia, o sistema de segurança não funciona mais e os dinossauros são soltos. E a partir disso se desenvolve aquela correria e come um aqui, corre atrás de outro lá, se esconde aqui. Enfim, no novo, né, no Jurassic World, nós temos um pouco mais de tecnologia, um novo dinossauro sendo criado, um Dominus Rex. Gente, eu amo esse filme. Aí, vocês ouviram a música, que é a música tema. Como o filme fez bastante sucesso, ao ouvir essa música, a gente já relaciona a história. Agora, vocês vão ver vocês vão escutar, na verdade, uma outra música que também é tema de um filme propriamente de aventura, e a gente vai comentar. Aí, esse é um pouquinho mais antigo, embora tenha uma versão mais atual, né, mas não é tão atual assim. Se eu não me engano, é de 2005, o último filme. Mas também é uma música que aparece muito quando a gente fala de aventura, tá? Então, ó, ouçam. Deixa eu aumentar um pouco o volume. Pois é, pessoal. Não sei se vocês já assistiram, devem ter reconhecido. Essa música é a música tema do Indiana Jones. É um filme bem antigo. Ele surgiu lá na Guerra Fria ainda, então muito das histórias que eles contam é sobre alguma coisa que os russos querem, que os Estados Unidos têm que proteger. E aí entra o nosso personagem, o Indiana, e ele tem um chapéuzinho característico, um chicote, morre de medo de cobras e ele sai em busca, seja do cálice de Salomão, de um tesouro,
Ou então ele vai buscar nesse último, que é o Reino da Caveira de Cristal, ele vai em busca da Caveira de Cristal mesmo, né? Que aí entra um pouco de extraterrestre, mira a bola um pouquinho lá, mas enfim, até se passa no Brasil, na Amazônia, daí tem cachoeira, bom, enfim, é uma aventura e tanto. O que motiva essa aventura? Sempre aparece alguma coisa que ele tem que sair do comodismo dele, da vida dele, normal, e buscar a solução, ou buscar essa pessoa que sumiu, ou buscar esse tesouro, essa relíquia, enfim, sempre aparece alguma coisa que ele tem que procurar. E aquela cena clássica dele, ele correndo uma bola de pedra gigante correndo atrás dele. Essa é a cena clássica, e ele morre de medo de cobras. Também é um filme que eu adoro a história. Apesar de ser antigo, é uma história que eu amo de paixão. E agora eu vou colocar para vocês mais uma música tema de um filme de aventura e a gente já conversa sobre. Essa é um pouquinho mais recente, tenho certeza que vocês já ouviram. Também amo o filme, já assisti todos a série e toda vez que passa eu assisto também. Olha lá. Pois é, essa música é a música tema do filme Piratas do Caribe. É um filme também super de aventura, porque eles estão sempre buscando, seja o Pérola Negra, o baú, ele tem que derrotar o Cracker. Só que aí, além de ser aventura, mistura um pouquinho de religião, de misticismo, de mitologia, porque aí tem os mortos-vivos e no Reino das Águas ele não morre, daí o próprio Johnny Depp, né, que é Ih, esqueci o nome do pirata? Tô com ele aqui na frente, esqueci o nome dele. Bom, o próprio Johnny Depp, que é o pirata principal lá, ele é muito cômico, ele também é um dos mortos-vivos e ele tá sempre se metendo em enrascada. Sempre, 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 sempre. Principalmente, aquele filme em que ele vai buscar tem que procurar sereias, que ele pula, vocês vão ver assim, florestas e coisas no meio do mar. Então é um filme que mistura um pouco de aventura e tudo mais. Enfim, pessoal, a narrativa, como você já deve ter percebido, é uma história. Narrar é contar história. E aí, quando a gente fala de ficção científica e quando a gente fala de narrativa de aventura, tem algumas características que a gente vai estudar. Então, eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu li, que eu amo também, e de narrativas de diferentes modos. Então, o primeiro que eu mostrei para vocês, esse aqui que eu falei que eu adoro, tanto o filme quanto o livro, esse aqui mistura aventura com ficção científica, né? Você já deve perceber a história do filme. O livro é milhões de vezes melhor, é super rico de detalhes, coisas assim que você fala, nossa, mas no filme era desse jeito, e aqui o autor coloca de uma outra forma. Esses daqui, ó, esses são 3, né? É uma série. É da Colleen Hooke. Ela traz também a aventura, ao mesmo tempo a mitologia egípcia, né? E romance, que também é outro ponto que eu acho legal pra mim. Tem gente, eu li esse daqui, li A Maldição do Tigre, também inteirinha, que é dela. É maravilhosa A Maldição do Tigre, só que daí a mitologia indiana é muito melhor, pelo menos, do que essa coleção que eu tenho. Tem gente que não gosta da escrita dela, que fala que é um pouco enrolada. Mas a história em si, por conta da mitologia, principalmente esse daqui, que é a mitologia egípcia, que eu amo também, é diferente, sai um pouquinho daquela zona de comodismo, de romana e grega, né? É uma história bastante envolvente, e são em 3 capítulos diferentes. E aí, nós temos uma narrativa mais fofinha da nossa escritora Samantha Holtz, aqui de Porto Feliz, uma narrativa um pouquinho mais fofinha de romance, contos de fadas, uma bailarinazinha. E aí aqui é só uma série. Mas vamos focar naquilo que tá aqui. Galera,
Então, a gente tem algumas características a serem seguidas, né, nessa narrativa de aventura, nessa narrativa de ficção científica. Para a narrativa misturando as duas, narrativa de aventura e ficção científica, a gente pode falar de Júlio Verne. Você já deve ter assistido algum filme relacionado e nem sabiam que era dele. Júlio Verne, na verdade, foi um escritor, né, lá de 1800 e alguma coisa, e naquela época ele já, entre aspas, previa o futuro. Então, quando lançou os livros dele, era um absurdo. Ele era um cara assim que, pelo amor de Deus, como que lá em 1800 poderia se dizer que uma pessoa foi à Lua? Ou que foi lá, desceu 20 mil léguas submarinas, ou que chegou no centro da Terra. Então, ele foi assim um precursor disso tudo, né? Uma mistura. Ou dentro uma pessoa, um dos outros livros dele, uma pessoa dentro de um balão que dá a volta ao mundo em 80 dias. Gente, era uma loucura, né? Num mundo que mal tinha saneamento básico, pensar que uma pessoa poderia chegar no centro da Terra ou que poderia viajar à Lua. Então, até surgiram uns meio loucos achando que as teorias de Júlio Verne eram verdade, que realmente nos polos da Terra, né, ou no norte ou no sul, existiria uma fenda que levaria as pessoas no centro da Terra. E nessa viagem do centro da Terra, quando ele desce, ele vê um mundo totalmente diferente. Tem dinossauro, tem um vulcão, tem mar, tem peixe, tem uma floresta totalmente esquisita. Tem o filme Viagem ao Centro da Terra, que é bastante parecido com a obra, né? Mas é mais atual, é com Brendan Fraser. E retrata bem. Se vocês quiserem assistir, recomendo. Eu gosto também. Como eu disse, eu adoro filme de aventura, de super-herói, dessas coisas. Então, eu assisto bastante. E tem a Viagem 2, que é a Ilha Misteriosa, onde os animais que normalmente aqui são grandes ficam pequenos e os pequenos são enormes lá naquela ilha. E fala de Atlanta, que é um reino perdido, né? O filme é estrelado pelo The Rock. Vocês já devem ter visto também. Eu sempre que posso passo para vocês. Tá, isso tudo, vamos pensando aí, né, nos filmes. Então a gente tem o personagem principal, ou os personagens principais, né, que estão lá numa vida tranquila, numa situação normal, então tá levando a sua rotina normal, casa, escola, trabalho, não tem nada muito além aparecendo. E aí, por algum motivo, ele tem que sair dessa zona de conforto. Então, é alguém que desapareceu, é um tesouro que ele vai procurar, ou, sei lá, ele tá fazendo uma viagem e de repente o trem quebra no meio de uma floresta e daí ele tem que sobreviver. Então, a narrativa de aventura, ela é bastante caracterizada, agora eu tô falando de escrita, por esses itens. O personagem está numa situação inicial de conforto, né? Ele está ali de boinha, levando a vida dele tranquilo, e um evento acontece para que ele saia daquela zona de conforto. Então, de repente, ele achou um mapa do tesouro e resolve sair, partir para procurar esse tesouro. Tem o filme da Lenda do Tesouro Perdido, que é com o Nicolas Cage, acho que tem 1 e 2, se eu não me engano. Ele vê pistas em vários lugares e daí ele é perseguido, ele entra, a parte que eu adoro, o tesouro que ele está procurando no primeiro filme, ele está embaixo de uma igreja. Então tem uma caverna, ele entra lá, ele vai procurar e ele está sendo perseguido. E a mesma coisa acontece quando a gente tem que escrever uma narrativa de aventura. Então, tem uma motivação para sair daquela zona de conforto inicial, né, que o personagem está, daquela vida normal dele, e ele vai procurar. E quando ele começa a aventura dele, é que começam os desafios. Então, ele supera animais gigantescos, ele passa fome, às vezes ele toma tiro, toma flechada, ele é perseguido, ou tem um bicho solto que ele tem que sair correndo, tem que se esconder, ou então ele tem né, às vezes pode ser que tenha um vilão ali que persegue e a história vai se desenrolando, até chegar num ponto máximo de tensão. Então, aquele ponto, por exemplo, que ele está sendo perseguido por uma tribo de canibais e a tribo toda está atrás dele e na frente ele tem um penhasco. Aí ele não sabe se ele pula e morre no penhasco ou
se ele volta lá atrás e é morto pela tribo de canibais. E aí aquele momento que a gente fica assim, puxa vida, e agora? O que ele vai fazer? Qual solução vai dar? Agora acabou tudo. Ou então ele tá lá na briga com o vilão da história e aquele vilão tá ganhando forças e o nosso personagem principal lá, o nosso mocinho, tá perdendo toda a razão e de repente, do nada, algo acontece. Então aquele que precisava pular do penhasco, ele resolve pular. E aí a mochila dele fica presa num galho de árvore e aí passa um avião, salva ele e vai embora. Uma coisa meio que assim. Ou aquele que estava sendo perseguido pelo vilão lá, que estava brigando, estava perdendo. De repente os amigos também sumiram no meio do tudo, aparecem lá e lutam, enfim. Esse é o ponto máximo de tensão da história. No caso dos filmes, esse ponto máximo acontece sempre lá no final. E na história escrita também. Logo que esse clímax que a gente chama, que esse máximo de tensão acontece, vem o desfecho, o final da história, né? E aí tudo se resolve. Aí o nosso personagem principal volta para a vida dele que ele tinha antes, bem sossegada, bem calma, bem tranquila, e a história volta à sua normalidade, sem grandes expectativas. A mesma coisa acontece quando é filme de ficção científica. Por quê? Geralmente, o nome já diz, né? Filme de ficção científica são coisas futuristas ou um experimento, alguma coisa assim que dá errado e o personagem principal precisa reverter aquela situação. Vai ter ali, sei lá, robôs ou pessoas lá no futuro, carros voando, coisas assim, e vai chegar num ponto máximo, num clímax que depois vai voltar a essa normalidade. As coisas podem ser misturadas, principalmente nos filmes. Na escrita, ela é um pouquinho mais neutra, né? Digamos assim, quase que não se mistura, não, mistura. Mas assim, a gente tem características de narrativa de aventura e características de ficção científica, tá bom? E aí, como é que eu vou escrever, então, uma história, uma narrativa de aventura, que é a proposta de vocês para a semana que vem, que é a semana de 8 a 11 de setembro. Então, vejam aí. Para escrever uma narrativa, eu tenho que considerar algumas coisas. Primeiro, quem são os meus personagens? O que vai acontecer? Por onde ele vai passar? E como ele vai sair dessa? Aí, óbvio que eu tenho que saber se o narrador vai ser observador, se o narrador vai ser personagem, se eu escrevo em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Então, se eu optar por escrever em primeira pessoa e ter um narrador personagem, eu vou participar dessa história. Então, vai acontecer comigo e com os meus amigos, por exemplo, eu vou escrever a narrativa usando o eu ou o nós. Então, eu vi, eu falei, eu estive, eu viajei, eu me assustei, eu procurei, ou nós estivemos, nós procuramos, vivemos, enfim, depende do que eu escolher. Ou eu posso escrever em terceira pessoa e usar o narrador observador, que é quando eu conto a história que aconteceu com os outros. Então, ele viu, ele falou, ele escreveu, ou eles viram, escreveram e falaram, certo? Feito isso, antes de eu começar o meu texto, eu vou fazer um esquema para ficar mais fácil para mim. Porque, às vezes, a gente tem uma história prontinha na cabeça, e na hora de escrever no papel, a coisa fica toda embaralhada. Tem um passarinho grudado no vidro da minha cozinha, que é isso que eu tô olhando. A história fica meio embaralhada. Então, antes de eu escrever um texto, eu tenho que definir alguns caminhos. Tadinho do passarinho. Tenho que definir alguns caminhos que eu vou seguir. Então, primeiro, defino a minha personagem. Com quem vai acontecer essa história? Vai ser comigo? Vai ser com outra pessoa? Eu vou imaginar uma personagem ou vai acontecer comigo e mais alguém? Então, primeiro, defino a personagem. Segundo, depois de definir a personagem, qual vai ser a situação inicial dela? Onde ela vai estar na vidinha tranquila, fazendo o quê? Terceiro, o que vai motivar a saída dessa minha personagem para a aventura? Abrir um portal tridimensional? Não sei. Apareceu uma nave extraterrestre? De repente ele estava viajando, fazendo um passeio de navio com a família e o navio naufragou?
e aí eles ficaram à deriva e chegaram numa ilha deserta? Eles saíram num safari e de repente foram atacados e o carro quebrou naquele safari, ou sei lá, se perderam a comunicação e eles vão ter que se virar. Ou estavam viajando e o avião caiu numa montanha gelada e eles vão ter que também superar os desafios de uma montanha de gelo. Não sei. O que motivou? Ou de repente ele achou um mapa do tesouro e decidiu sair em aventura e procurar esse mapa de tesouro? Bom, definido isso, personagem, qual a situação inicial, o que motivou a saída, entra a parte da minha narrativa, aí eu já estou falando no terceiro parágrafo mais ou menos, do conflito, onde acontecem as primeiras provações do nosso personagem. Então, o que ele vai encontrar? Se ele for lá procurar o tesouro, com certeza vai ter alguém perseguindo. Ou ele vai ter que viajar até uma ilha, ele vai encontrar animais que o perseguem, né? E lembrando que esse meu personagem, ele vai superando todos esses desafios que vão acontecendo. Até que vai chegar, aí eu já tô, no caso de uma narrativa, eu tô lá pertinho do final já, no meu quarto ou quinto parágrafo, dependendo do que for, né? Então, eu vou ali no clímax. O que aconteceu de ponto máximo, desafio máximo, que quase acaba com tudo. Então, é aquela pessoa que ficou ali presa, né? Ou você tá lá na floresta, ele não consegue sair. Como eu disse, ele talvez esteja lá entre o penhasco e uma tribo de canibais. Ou ele tá no meio do deserto, tá acabando a água, ele tá tendo alucinações, já tá vendo lá o seu oásis, digamos assim, imaginando. E aí, essa é o clímax, né? Nos filmes, quando a gente vê essa parte mais tensa, que é o clímax, já tá quase lá no final do filme também. E assim, aquele momento que a gente fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Aí, pode ser de uma forma tanto quanto mirabolante, um tanto quanto mágica, mas o nosso herói, ele vai superar mais esse desafio, ele vai vencer, ele vai conseguir sair do deserto, da floresta, sei lá, vai conseguir abrir de novo o portal de terceira dimensão para voltar para a Terra, ele vai voltar da Lua, né? E ele vai voltar e a vida dele vai continuar normalmente. Ou ele vai achar o tesouro e vai se desfazer dos inimigos e a vida dele vai voltar normalmente. Essas características aí, eu tenho, são as características da narrativa de aventura. É claro, pessoal, que eu tô falando assim num grau bem maior, mas se, por exemplo, vocês forem escrever de crianças que foram brincar no parquinho e de repente perderam a bola e ficaram com medo e foram buscar essa bola, também é uma aventura, mais simples. Mas o que vocês têm que ter em mente quanto à estrutura é que as personagens tinham uma situação inicial calma, eles vão ter uma motivação para sair. Então, mesmo que eles estejam jogando bola e a bola seja perdida, eles vão ter que entrar atrás de um lugar escuro, que eles tenham medo, uma casa abandonada, é uma aventura. Então, a motivação foi a bola ter sido perdida. E aí ele vai passar ali por medos, desafios e vai superar todos. Na história de aventura, na aventura assim, mais pura, clássica mesmo, o nosso personagem nunca morre, tá? Ele sempre vai conseguir se sair bem dessa situação desafiadora. E aí, quando vocês estiverem escrevendo, não se esqueçam, aí não é só para narrativa de aventura, é para qualquer tipo de texto. Cada parágrafo traz um assunto diferente. Eu tenho que ter pelo menos 3 parágrafos, um de apresentação, um de desenvolvimento e um de desfecho, né? O final da história. Não se esqueçam que para o parágrafo ficar claro, tem que ter ponto final, tem que ter vírgula, tem que ter letra maiúscula. E se eu for usar falas de personagem, eu tenho que mudar de linha, usar travessão e colocar a fala. Terminada essa fala do personagem, eu pontuo, né? Põe um pontinho final, uma exclamação e vou para a linha de baixo para continuar o parágrafo seguinte, tá bem? E para o meu texto ser claro. Basicamente é isso, né? Espero que vocês tenham entendido a explicação sobre narrativa de aventura.
Se vocês colocarem aí no Google e for procurar alguma coisa, vocês vão ver que tem muita coisa sobre. Tem várias imagens, várias sequências didáticas, exercícios para serem feitos a respeito da narrativa de aventura. E em relação a filmes, tem aí aos montes. Desde para viajar para o centro da Terra, ou para uma terceira dimensão, ou para Marte, ou no meio de uma floresta. Enfim, aventura que eu não falo, nem ficção científica, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e que fique um pouquinho mais fácil para realizar as atividades da semana que vem, da semana 20. Lembrando que, esqueci de falar antes, mas lembrando que nós temos que saber escolher as palavras. É claro que numa narrativa de aventura eu não vou fazer uma cena de amor, né, gente? Eu vou fazer cenas que demonstrem uma ação, uma aventura. Então sempre vai ter lugares mais fechados ou lugares suspeitos, coisas assim, né? Então tem que prestar atenção, me atentar a respeito dessas palavras. Tá bom, pessoal? Beijão, fiquem com Deus, se cuidem, até mais.